Paranormal Experience, a experiência paranormal. É com muita honra, luz e reverência que o canal do Arcanjo Miguel apresenta a você uma entrevista inédita, sem cortes, que promete abrir portais de sabedoria, cura e transformação. Nesta jornada espiritual guiada por amor e verdade, recebemos, com alegria, o terapeuta espiritual e estudioso dos mistérios celestiais, Fábio Dantas, em um episódio especial do programa Paranormal Experience. Prepare-se para mergulhar em um oceano de conhecimento sobre os anjos e os 7 raios sagrados, descobrir como se comunicar com os seres celestiais e compreender a missão divina que pulsa dentro de você. Fábio Dantas revela de forma clara e tocante como utilizar os chakras, a cromoterapia, os cristais, as velas e os incensos como portais de conexão com as esferas superiores. Você também vai entender o verdadeiro poder do Eu Sou, aprender orações e decretos angelicais e explorar as diferentes dimensões da consciência humana, expandindo sua percepção sobre quem você é e qual é o seu papel no plano divino. Essa não é apenas uma entrevista, é um chamado à sua essência espiritual. Abra seu coração, silencie a mente e deixe que a luz do Arcanjo Miguel ilumine cada palavra. O tempo de despertar é agora. Seja bem-vindo à sua jornada de reconexão com o divino. Que alegria sempre, né? Que bom, muito maravilhosos. Tudo bem com você, meu querido co-irmão do braço biônico, Alexandre Sherminator? Com certeza, meu querido guru, ansioso aqui e feliz de receber o Fábio novamente. Sempre que ele vem aqui é um sucesso, é muito conteúdo relevante e transformador. Perfeito, então vamos começar logo de cara, né? Fábio já escreveu um livro, isso aqui é para mostrar autoridade. Olha aqui, ó, que legal. Esse livro aqui, O Poder do Arcanjo Miguel, uma jornada de ensinamentos com um dos maiores anjos guerreiros de Deus. Eu particularmente sou devoto do Arcanjo Miguel. Ele até tá ali, ó, na mesa. Quem colocar na câmera geral, se ele quiser pegar ele aqui, ó, ele sempre esmagando o mal, o demônio. Olha só que legal. E detalhe dessa incrível estatueta que ela é feita de borracha. É inédita, é feita de pneu reciclado. É incrível. isso aí. E parece Tá de aqui. bronze. Muito louca essa aí. Muito São legal. Miguel Arcanjo. São Miguel. Então, Ótimo. muito bem-vindo novamente, meu querido Fábio Dantas do Águas de Aruanda. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço mais uma vez a participação aqui. E para falar de um assunto que todas as pessoas gostam, tem conexão. Em várias agremiações religiosas, o Arcanjo Miguel ele perpassa pelos católicos, pelos evangélicos, algumas agremiações também, os holísticos, as pessoas que apenas acreditam na força, nas energias, as pessoas da nova era, então os espiritualistas como nós. E o Arcanjo Miguel ele pode ser invocado por todas as pessoas, independentemente de credo. Ele sempre está presente, ele e seus anjos de guerra que nós precisamos sempre invocar nas batalhas diárias que nós temos. E quando você fala os demônios e os demônios internos também, os nossos demônios, nossos pensamentos que às vezes nos atrapalham de crescer, de ser feliz, de expandir a nossa consciência, então a gente pode invocar essa força dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensionados, dos 7 raios, como eu explico aqui em cada página desse livro. Maravilha. Então, ele tá ali para agradar todo mundo. Uma pergunta só inicial. Anjo, arcanjo, guerreiro, mentor, qual é a denominação correta? Você que deve ter estudado muito sobre isso. O que é? São Miguel o quê? São Miguel Arcanjo? Não, a denominação, que tem que falar é santo, é anjo, é sim, arcanjo. Qual que seria? Arcanjo, apesar de o nome algumas pessoas chamarem São Miguel, mas não tem nada a ver com santo, porque ele não esteve aqui. Os santos geralmente estão associados à Igreja Católica e eles já estiveram aqui como nós, encarnados. E o Arcanjo Miguel ele é uma força sublime, está dentro do estudo dos arcanjos, principalmente dos 7 arcanjos, e ele está direcionado ao primeiro raio, que é o raio azul. Se formos olhar pelo estudo dos 7 raios, da fraternidade branca, a gente tem essa força do Arcanjo Miguel, que é o arcanjo de batalha, o arcanjo do azul, do raio azul. Como tem outros arcanjos, nós temos o estudo dos 7 arcanjos principais, e ele é um dos arcanjos que você encontra na Bíblia.
como Rafael, como Gabriel. São os 3 arcanjos que nós encontramos, e Miguel ele sempre está associado às batalhas no Apocalipse, guerreando contra o dragão, contra as forças do mal. Então é essa denominação, ele é um arcanjo. Tá, eu acho que o que o guru perguntou Sim, é sobre a hierarquia, certo. que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, porque a gente tem lá, a gente tem anjo, a gente tem arcanjo, a gente tem querubins. Exatamente. Como que funciona a ordem de força, poder ou proteção, ou talvez de missão de cada uma dessas entidades? Certo. Então nós temos a divisão de 9 hierarquias. Começamos com serafins, querubins, tronos. Esses são as mais altas. Não que os que estejam embaixo não tenham poder. É porque como uma grande empresa que tem o presidente, os diretores, os gerentes, então os serafins, aqueles que estão mais próximos de Deus, da criação, temos os querubins, que são aqueles que têm 4 asas, e cada um tem o seu formato, inclusive em alguns livros sagrados a gente tem serafins, 6 asas, os querubins, 4 asas, os tronos que cuidam também da força de Deus. Depois, na segunda hierarquia, nós temos dominações, virtudes, potestades. E na terceira é que nós temos os principados, os príncipes, os arcanjos e os anjos. E dentro dessa hierarquia, quanto mais alta, mais próximo está do universo, da criação, dos planetas. E os arcanjos e anjos, eles estão mais próximos de nós, seres humanos. Principalmente os anjos, que nós temos o anjo da guarda, o anjo do registro, que é aquele que nos acompanha com o nosso pergaminho da vida. Quando a gente faz a reunião do Conselho Kármico, por exemplo, a gente direciona para o anjo do registro para que, às vezes, ressignifique aquilo que a gente tem feito aqui na nossa vida, aquele determinado ponto que a gente parou de fazer para a nossa evolução. O anjo vem, quando a gente invoca, é claro, porque a energia de anjo a gente precisa invocar, precisa decretar, precisa chamar. E acima dos anjos existem os arcanjos, que são como os ordenadores dos anjos. E, como eu falei, existem arcanjos de diversas ordens. Por exemplo, Miguel, ele está na ordem de batalhas, de guerras. Depois nós temos o arcanjo Samuel, por exemplo, os anjos do amor, os arcanjos que tratam dessa seara. Nós temos o arcanjo Jofiel, que é do 2º raio, do raio dourado, da sabedoria. Gabriel, do raio branco. Temos Rafael, da cura, que é do raio verde. Temos também Ezequiel, que é do sábado, e o arcanjo Uriel, da sexta-feira, do raio rubi. Então, cada arcanjo responde por um determinado departamento, digamos assim, dentro dessa hierarquia. E é muito bem feita essa hierarquia. Então, quando a gente quer pedir alguma solução para alguma coisa da nossa vida, a gente vai para aquela hierarquia específica. Por exemplo, os anjos do amor, arcanjo Samuel, que é o dirigente. Os anjos de batalha, que Miguel, por isso que a gente tem muita afinidade, porque a vida é uma batalha, né? Desde que a gente nasce, segue as batalhas mesmo que a gente enfrenta. Por isso que Miguel ele está bem à frente e ele é o grande ordenador dos anjos, de modo geral também. Tá, e então o Miguel Arcanjo, ele seria do raio azul, é isso? Isso, exatamente. Essa interpretação das cores, né, dentro da Terra a gente tem a fraternidade branca, você tem chakras também. Cada cor ela está associada a uma emoção, a um processo de cura ou até mesmo a um propósito, não é? Mesmo. Como que tudo isso se articula e se une, se entrelaça com o Miguel Arcanjo? Exatamente. E Miguel, ele está no comando de todo esse ordenamento, porque sem a força, sem o poder, sem a batalha, a gente não consegue ordenar os chakras, como eu falei. No livro eu faço uma associação dos 7 chakras, das 7 cores, dos 7 raios, dos cristais que você pode também invocar e guardar e fazer ativação para cada raio desse e para cada chakra desse. E Miguel, ele está relacionado ao chakra frontal, que é o nosso pensamento, é aquilo que a gente domina, o domínio da nossa mente. Assim como temos o chakra verde aqui do cardíaco, que vibra com o arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, é o arcanjo do amor também, que trata junto com Rovena, que é a nossa mestra, com o arcanjo Samuel. Então o arcanjo Miguel ele está na frente de batalha, cuidando da nossa visão, cuidando do nosso terceiro olho, para que a gente enxergue principalmente, e quebre as forças dos inimigos, visíveis e invisíveis, dessa vida e de outra vida, de outras dimensões. É aquele arcanjo que ele está ali
prontamente com uma espada, como tem aqui a imagem que você mostrou. É a nossa espada, quando a gente está dormindo, mas a gente está ali vibrando e em quarta dimensão a gente está vibrando na força do Arcanjo Miguel, para que a gente vença todas as batalhas. Então ele é muito presente, apesar de ele ser primeiro raio, mas ele perpassa todos os raios, porque a gente precisa todos os dias batalhar para alinhamento dos chakras, alinhamento de emoções e tudo que a gente precisa. Tá, então, o Arcanjo Miguel está relacionado à batalha, à luta, ao enfrentamento, certo? Sim. E aí ele tem uma relação direta com o nosso chakra frontal, que seria o chakra denominado na cor azul, não é? Mas o chakra frontal, ele é muito relacionado à intuição também. Também. À clarividência, talvez, ou telepatia, ou o poder da mente, do conhecimento. Como que você interpreta, então, essa coisa do guerreiro com as características desse chakra frontal, que seriam... Porque a gente acha essa coisa do chakra do terceiro olho, a gente pensa que é uma coisa mais sutil, digamos assim, é mais no plano espiritual, é menos físico e mais etérico, digamos assim, não é? Quando a gente fala em batalha de enfrentamento do São Miguel Arcanjo, a gente já pensa uma coisa até física mesmo. Como que essas coisas se relacionam, então? Sim. Faz um paralelo para mim. Porque a maior batalha que a gente tem é com a ordenança dos nossos pensamentos, né? A gente perfeito. tem 60 mil pensamentos por dia e quantos pensamentos que nos levam à destruição, a energias muitas vezes, de inveja, de perseguição. Então, nossa sombra ela é dominada pela força, pela luz, a luz reluzente do Arcanjo Miguel. Por isso que ele está nesse chakra principalmente, para que nós tenhamos pensamentos mais qualificados e as batalhas começam na nossa mente. Às vezes quando eu estou assistindo algum filme, alguma coisa, a gente diz assim, se fosse em cima, né, eu matava, eu pegava, mas a maior batalha é a força do pensamento, é a magia. Muitas pessoas que fazem magias com as outras, elas fazem por meio do pensamento, e a pior magia que tem negativa é a força do pensamento em direção à outra. Pai Damião sempre diz que tem 5 pessoas sempre pensando em nós. Então, quando a gente percebe que às vezes o pensamento não é bom e a gente baixa um pouco nossa vibração, é quando você eleva as espadas do Arcanjo Miguel para a gente ficar na vigília mental. Porque com o poder da nossa mente a gente consegue tudo. As afirmações positivas mesmo, o poder do eu sou, elas estão diretamente ligadas a essa força do pensamento. Tá, então, com base nisso que você falou que é muito legal, vamos pegar aqui o nosso Miguel Arcanjo, vou só tirar, ele tá com tem um terço aqui junto com ele. O Miguel Arcanjo que está aqui, né? Então, nesse caso, ele está com uma espada, né? E ele está lutando contra uma figura demoníaca aqui. Então, o que você está explicando para a gente é que essa batalha é justamente contra as nossas sombras internas que estão contaminando a nossa mente e o nosso pensamento. Então, essa figura que está aqui, que seria esse demônio, na verdade, é o nosso pensamento, é nós mesmos. Nossa forma de pensamento. Os elementais artificiais que nós criamos, que às vezes nos acompanham até de vidas após vidas. Quando a gente cria uma força que nos domina, como você fala muito do medo, o medo ele cria uma forma de pensamento que às vezes nos persegue até vidas atrás, a gente já teve, e essa... sentido figurado é o signo linguístico do Satanás, que a gente fala, né? Do demônio, do dragão. Justamente é isso, é nosso pensamento mal qualificado e que a gente dá força e dá poder. E é o oposto da fé, como tem um ditado que diz, o medo bateu a porta, a fé foi ver quem era, não havia ninguém. Porque quando você domina sua mente, e a fé é isso, é o domínio da mente, que você tem certeza que você vai conseguir vencer as batalhas e nada vai chegar até você. É como aquela história do obsessor. A gente sabe que tem um obsessor, mas se a gente eleva o nosso padrão de pensamento, ele vai ficar aqui raso, ele não alcança. Mas se a gente baixa a nossa vigília, e aí onde está a força do Arcanjo Miguel. A força do Arcanjo Miguel, você invoca, e eu sempre digo, a força de anjo, a força de arcanjo, você tem que decretar. Não é que ele não queira nos ajudar, mas a gente tem que criar o decreto. Por meio dos decretos é que você chama, e é muito forte, e é imediato. Quando você chama o Arcanjo Miguel, a resposta é imediata para aquilo que você está chamando, com força, com determinação, e não com dúvida, não com medo.
Isso é interessante o que você falou. Às vezes, quando a pessoa vai fazer uma prece ou um chamado, será que ele vai me ajudar? Eu sou tão azarado. Eu já vi muita gente fazendo isso. Aí você já não está vibrando, provavelmente, na energia desse arcanjo tão poderoso, né? É o que acontece com os benzimentos, guru. Às vezes a pessoa quer que venha de fora para dentro, mas você tem que acreditar. Se você não acreditar no benzimento, faça, que eu acho que se der certo, Deus, se não der. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia que ele dizia que não rezava e não pedia porque os santos e os arcanjos já sabem o que ele quer. Então dê se quiser, mas não pode ser assim. Quando a gente é o decreto, a cocriação é assim. Você tem que falar e você tem que acreditar e você cria. Nossa mente cria a nossa realidade. Isso daí é perfeito. Agora não pode ter dúvida. Coloca aí também a parte do Diário dos Anjos, que você escolhe um determinado ponto da sua vida, sei lá, um emprego, uma formatura de um filho que às vezes você trabalha, batalha, e você tem que seguir uma sequência racional mesmo e que vai dar certo, com toda a sua guiança e acreditar. E eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que se conectaram, principalmente no Conselho Kármico. O Água de Aruanda faz 4 vezes no ano o Conselho Kármico e já tem crescido esse movimento de queimar a carta, de transmutar, e é imediato. Pessoas que no mês seguinte já recebem aquela graça alcançada. E agradecendo também aquilo, você agradece como se já tivesse acontecido para a sua vida. Legal, perfeito. Tá, vamos falar mais de Arcanjo Miguel, então. Quem exatamente é esse arcanjo? Qual que foi a participação dele na história, nos textos bíblicos? Quem é essa figura, essa entidade? Nos textos bíblicos aparece Arcanjo Miguel como aquele que vence as batalhas no Apocalipse. Sempre tem guerras no plano astral, guerras no céu, e chamam o Arcanjo Miguel para isso. Tem um estudo que eu fiz também em alguns lugares, dizem até que ele é a figura crística, que seria Cristo, que Arcanjo Miguel seria o Cristo reencarnado e depois o Cristo volta a ser Miguel. Existe também esse estudo, mas só são estudos. O livro de Urântia também fala do Micael, do Cristo Micael, e diversas literaturas eles abordam Miguel mesmo como aquele que vem para nos defender, para fazer a administração do planeta Terra, administrar mesmo, para que o caos não tome conta. Geralmente Arcanjo Miguel está associado para o controle da criação, do divino mesmo. Controle para que não haja o caos novamente. Então, existe uma linha de pensamento que entende que Arcanjo Miguel, então, seria Jesus Cristo. Existe essa linha de pensamento. Que é poderoso isso, poderoso, né? Existe, sim. Eu colocaria no rodapé esse livro tem muito rodapé baseado em leitura, Madame Blavatsky também eu coloco Durvalo Melquisedeque, a parte de geometria sagrada. Então eu procurei estudar muito e eu faço menções sobre esses assuntos que eu acho que a gente precisa entender, e para expandir um pouco o nosso pensamento, né, do que seria São Miguel Arcanjo. Mas existe sim na literatura essa associação dele com Cristo. Então, pela força crística que ele traz também. Então ele desceria na Terra, digamos, ele se materializaria como um ser humano. Sim. Após todo aquele processo que a gente já conhece, né, de crucificação, depois do renascimento, ele volta aos céus como Arcanjo Miguel de novo. Exatamente. Existe esse estudo desse fenômeno. E interessante também que a própria Igreja Católica tem um filme que foi lançado nos Estados Unidos, não sei se chegou aqui, que é São Miguel Arcanjo. E que nos depoimentos eles falam que as duas forças mais poderosas, temidas pelas forças da não-luz, seria Maria, a mestra, e o Arcanjo Miguel. Justamente porque eles trazem essa energia crística. Existe muita associação do Arcanjo Miguel com a força de Maria e o Cristo mesmo. Que legal, então formaria quase que uma trindade. Seria mesmo assim, uma trindade. Uma trindade sim, crística. Sim. Então Arcanjo Miguel, Jesus e Maria. Sim. É poderosíssimo esse entendimento, né? É muito legal. E a história do dragão, que aparece direto, tá na mitologia, as pessoas falam, se apegam a essa imagem do dragão. Qual a relação de dragão com o Arcanjo Miguel? É que o dragão, ele simboliza as forças do mal mesmo. Ele é o arquétipo da força do mal. Tanto que tem São Jorge também, o dragão, tem Arcanjo Miguel, outras figuras também
do inconsciente que trazem isso, mas no plano astral, o dragão, ele representa o domínio da Terra. Ele vem para dominar e tomar o planeta. E Arcanjo Miguel, quando coloca a imagem aqui, em cima do dragão, mostra que ele está sob domínio do dragão. Então não vai haver essa destruição, né, que no Apocalipse tem e outros textos apócrifos também tem. Tá, muito legal. Vamos falar então sobre conexão agora. Sim. Quais são os caminhos para a gente invocar, para a gente se comunicar, para a gente agradecer, para a gente ter esta proteção do Arcanjo Miguel? Olha, o caminho que nós temos mais fácil seria a oração, para quem gosta, para quem tem a prática da oração. E temos também rituais, que as pessoas gostam também de fazer rituais, como rituais com velas, para atrair o seu arcanjo. Temos também como saber qual o seu anjo pela data de nascimento, qual o seu arcanjo, somando sua data de nascimento, seu raio do mestre ascensionado. E aqui no livro até ensino, você soma sua data de nascimento e vai dar de número 1 a 7, para a gente saber qual o anjo, qual o arcanjo, qual o domínio, qual a sua lição de vida que você precisa passar por aqui. Por exemplo, minha data de nascimento somando vai dar o número 9. Como não pode ser, que é de 1 a 7, você vai pegar 9 e diminui por 7, eu sou o segundo raio. Quem a soma der 8, você diminui por 7 e vai dar o primeiro raio, mas sempre vai dar de 1 a 7. E a partir daí a gente tem esse estudo para se conectar com o anjo, com o arcanjo, com o seu chakra. Por exemplo, o meu é segundo, que é o dourado, o raio dos professores, que traz a força do arcanjo Jofiel. Então eu tenho realmente, meu ponto fraco é o estômago, por isso que eu preciso da pedra citrino, pedras amarelas, eu faço muita conexão sempre, e mesmo quando eu era criança eu gostava muito da pedra do sol, das pedras amarelas, e fazia esse movimento aqui. Então é porque meu raio está associado ao segundo raio, a essas pedras e a cor amarela. Tem uma parte aqui muito interessante do livro, o livro é esse aqui, ó, lindíssimo, do Fábio, que tem a linha sacra do Arcanjo Miguel no planeta. Eu vou pedir pro Gabriel colocar ali, ó. Pode colocar a linha sacra pra gente ver, porque ela é muito curiosa, né? Ele entrou ali, ó, bem grande, a linha sacra de São Miguel. Tá na página 57 do seu livro aí. Isso. E eu acho muito interessante, eu tive a honra de ir em um desses lugares aqui, que é na Normandia, Le Mont Saint-Michel. E foi um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na vida. E tive visões lá. É incrível, é um negócio incrível. E se não me engano, eu acho que a Segunda Guerra Mundial aconteceu ali por perto, ali, né? O dia D, que é uma coisa foi bem horroroso, mas é um lugar muito místico. É uma espécie de um castelo. Queria que você falasse, porque começa na Irlanda, aí vai para o Reino Unido, aí depois vai para a França. E depois vai indo para a Itália, para Grécia. É uma linha reta. Ó, curioso, vocês podem ver aqui, vocês estão acompanhando perfeitamente. Então, o que tem essa linha? Quais que são esses lugares? Dizem que essa linha reta aqui é o ponto de equilíbrio do Arcanjo Miguel para que não haja destruição daquele continente. Eu estive o ano passado, em setembro, no Mont Saint-Michel, na França. E é um lugar realmente, a gente fica hospedado ao lado, mas a gente quer o tempo todo estar lá. Eu fui 5 vezes, a gente sente o chamado. E quando eu cheguei lá em cima com o Tiago, na abadia, a gente viu diversos querubins, aqueles de 4 asas, eles ficavam circulando e recebemos lá, é muito forte a energia, que ali também é um dos pontos, um dos chakras de proteção. Ali em cima existe um exército mesmo, cuidando para que não haja ataques de forças inimigas para o nosso planeta. E eu já estive também no Monte Carmelo, que fica em Haifa, fica em Israel, eu tive há 4 anos, que é outro lugar também, Monte Carmelo, que é muito forte. E você agora narrou aqui também o seu, você sente a energia. E esse, por exemplo, esse da Irlanda, que fica, ele foi quando São Miguel apareceu para São Patrício. E São Patrício tinha as visões de São Miguel, e muito forte, até que ele foi construir esse templo. Temos também passagens que Arcanjo Miguel, que aparecia para Joana d'Arc, que era tida como louca, feiticeira, e foi queimada, mas Arcanjo Miguel é que era o grande mentor dela. Então, esses pontos aqui do planeta, vamos colocar de novo só para mostrar uma curiosidade, que tem aqui entre o terceiro, aqui, que é o Monte Saint-Michel da França,
E ele tem a mesma distância para o segundo e para o terceiro, que são os da Itália. A mesma distância. Tá vendo ali? Tá. Então, isso é muito interessante, que mostra também que não é uma coincidência. As pessoas, os povos antigamente que recebiam essas instruções, eles cumpriam porque eles acreditavam que seria um ponto para defender o planeta das investidas. E acredito que eram pessoas que tinham realmente a conexão com o Arcanjo Miguel. É bem interessante esse lugar, porque quem não costuma ter muitas visões, eu não tenho tantas, lá você tem nesses pontos, né? Eu lembro nitidamente que eu olhei para uma torneira dourada enorme e ela estava pingando. Toque, toque. E aí eu comecei a olhar para uma escada que estava absolutamente vazia, estava um frio nesse dia, e eu vi uns padres com umas batas verdes andando, eu achei que eu estava alucinando, mas eu estava vendo isso mesmo, lá em São Michel, que é esse lugar lindíssimo que o Alê pegou ali, ó. Ele isso é mesmo. absolutamente no meio do nada, com uma areia meio que Aqui. movediça A ali. minha foto aqui da Você ilha. tá lá, exatamente lá. Foi um dos lugares mais incríveis, se não o mais incrível que eu já visitei até hoje. Esse também é o meu. Ele é muito, 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 muito místico, assim. Muito místico. É muito incrível. Qual que é, então, a relação do Monte São Michel? Ele é qual ponto exatamente aqui da linha? É o terceiro, de cima para baixo. tá. Começa na Irlanda, Isso. vai para o Reino Unido, depois o Monte... E ele vai descendo até Israel. Né? Isso. Muito interessante isso aí. E cada pessoa que visita esses pontos, eu recomendo que você... Que a França é um lugar mais tranquilo de vocês irem, assim, mais turístico, né? Então é bem fácil. Vai para Paris, agora pega um trem ou um ônibus lá de 4 horas. Não é tão pertinho, não. Mas chega lá. Tá, e qual que é exatamente a história desse lugar? O que vocês sentiram lá? Foi lá que você também teve uma visão, Guru? Tive essa visão. Eu olhei exatamente como eu narrei. Eu olhei para uma torneira que estava pingando, uma torneira enorme. Era uma torneira, assim, do tamanho da minha cabeça, assim. E eu fiquei olhando e eu comecei a viajar. Eu até assustei, que eu pensei que eu estava vendo uns padres vestidos de verde, vários, assim, subindo. A minha mulher também teve um negócio e ela... comentamos depois isso com outros médiums, assim, ela viu uma escada onde não tinha escada e achou que estava sei lá, a pessoa entra num universo paralelo lá. É muito louco. Foi o bispo Albert que recebeu também a instrução do Arcanjo Miguel para essa construção, e tem muito, como você falou, a força desses bispos, dessa ordem religiosa ainda a gente percebe. E como eu falei, minha experiência, e com o Tiago também lá em cima, foi de querubins, muitos querubins, sustentando, fazendo a sustentação. E o nosso cardíaco, ele fica pulsando. Você tem reação física nesse lugar. E muitas pessoas até que nunca nem pensaram assim, Arcanjo Miguel também narraram que a partir desse movimento começou a seguir o Arcanjo Miguel por causa desse sentimento que teve, uma sensação de paz. O cardíaco, ele parece que vai explodir mesmo. Eu quero voltar lá e dormir lá, que eu não fiz isso. Eu também não, vou voltar para dormir. Muito louco ficar eu também quero, hein? É muito legal. Lugar incrível, altamente recomendado ali do Grande São Miguel, é incrível. Ele vai colocar mais uma foto ali, então. Então esse lugar ele foi construído segundo a orientação. Foi. Ele apareceu para o bispo Albert e ele seguiu. Ele aparecia e dizia que queria que construísse, e 2 ou 3 vezes, e então ele começou a aparecer também para outros pescadores, pessoas próximas, para confirmar aquela tese, né, que ele estava recebendo, de que era um lugar energético que precisava ser ancorado no planeta, que nós temos os pontos energéticos do planeta, como nós temos os retiros etéricos. Por exemplo, a ilha de Creta tem o Templo da Verdade, da Mestra Palas Atena. Então, acima desses lugares existem os templos etéricos, e aí é um dos templos que a gente tem do Arcanjo Miguel para fantástico. Equilibre, né, a energia do planeta. Mostra, você podia ter mandado sua foto lá, bota mais. Vai trocando as fotos aí. Vai trocando aí, que eu vou mandar pro Gabriel aqui, deixa eu ver, vou dar um print aqui. Eu fui bem antes das Olimpíadas, tava um caos lá. E o mar, ele enche, né, e fica... Pode deixar aquela lá mesmo. Ah, tá. O mar ele sobe e desce, e ele isola o castelo. Isso, né? ainda tem essa força ainda da energia da água. Então é um equilíbrio mesmo dos elementos aí. O Guru mandou a foto aqui pra gente colocar ela ao vivo.
É um lugar que quem não costuma ter visões é garantido que vai ter. Vai ter. Isso Mas daí, não é o impossível terceiro não ter. olho abre mesmo e você... Impossível não ter. Então, se você puder fazer esse investimento na sua vida, faça. Então ali é a pura força de São Miguel Arcanjo. Exatamente. E antes, eu disse que antes de lançar esse livro, eu precisava ir nesse templo. E eu já sonhava. Eu acordo 3 horas da manhã todos os dias. E numa dessas que eu acordava 3 da manhã, era me chamando para ir para esse local sagrado. Deixa a foto do guru ali. Cadê? Volta lá. Tava bonita aquela foto. Eu postei no Instagram lá, se vocês quiserem ver lá. Ficou muito legal. Ficou legal. O que tem essa do 3 horas que você tem essa relação com o Miguel, né? Isso, e muitas pessoas que eu tenho feito lives e perguntado, elas têm também 3 horas, eu estou aqui em São Paulo, né? Mas 3 horas da manhã eu acordei. E independentemente da ciência que diz que é porque é um horário que a gente produz hormônios e tal, se eu for dormir 10 horas eu acordo 3, 11, 12, 1, 2, a hora que eu for dormir, independe. 3 horas eu acordo. E eu coloquei aqui, eu já recebi uma oração do Arcanjo Miguel, 3 horas da manhã, que é o momento que a gente precisa vencer nossas batalhas interiores. Somos também chamados para fazer parte desse exército mesmo. As pessoas que acordam 3 da manhã, eu coloco aqui no livro uma oração que foi canalizada para que a gente faça. Então eu já faço essa oração e depois eu volto a dormir. E se estiver sonhando, geralmente é um sonho de algo revelador, porque nós sabemos que os sonhos, eu falo dos sonhos aqui, os sonhos são oráculos que nós temos. Então a gente precisa entender, às vezes colocar aquela pergunta no papel, debaixo do travesseiro, eu ensino, para você entender seu sonho, perguntar e receber as respostas. E às vezes quando você acorda 3 da manhã, não deixe passar isso. Tente entender o que é que está acontecendo e o que você estava sonhando e o que você estava recebendo, que é o horário que a gente recebe a linha direta do Arcanjo Miguel, podemos dizer assim, 3 horas da manhã. 3 horas. Muito legal. Eu vi que no seu livro também você fala sobre o eu sou. Sim. Como que tudo isso se junta aí? Então, eu sou o grande poder que a gente tem manifestado. Inclusive eu tatuei aqui, eu sou isso aqui. Tá? Na língua original. Em aramaico? Isso, em aramaico. Tá aqui, eu sou, porque eu até fiz aquele livro caixinha também, eu sou, porque são as afirmações mais poderosas que a gente tem. Por isso que quando alguém está dizendo assim, eu sou incompetente, nunca diga nada negativo na frente da palavra eu sou. É a grande oração do universo, é o poder de Deus manifestado, é a cocriação. Então, o eu sou, quando Deus apareceu lá para Moisés, que perguntou, né, na árvore, quem sois vós? Eu sou, o que eu sou, tem várias passagens na Bíblia, Jesus fala também do poder do eu sou, então eu dedico um capítulo só sobre essa força que nos domina, que é o poder do eu sou. Então eu tenho afirmações positivas na frente do eu sou, eu tenho orações. Certa feita eu estava recebendo esse livro aqui, eu recebi muitos ataques espirituais, e o poder do eu sou foi que me deu forças para continuar. Então às vezes até seres apareciam quando estava escrevendo, como eu falei, né? Para chegar aqui hoje, eu desci de 3 carros, corri 10 quadras, parece que tudo que está relacionado vem uma batalha, mas eu sei que eu vou conseguir. Talvez é porque a expansão dele precisa sair, mas eu passei 1 ano escrevendo esse livro e me dedicando e canalizando também, com a ajuda, além dos arcanjos, de Arcanjo Miguel. Pai Benedito é um grande escritor que me ajuda nesses livros que eu escrevo. E uma vez eu estava recebendo um ataque, e Tiago estava perto de mim, e eu comecei só a fazer assim, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu disse umas 30 vezes, e Tiago correu e disse assim, qual a oração que você está fazendo? Porque o quarto está todo iluminado. Então eu consegui afastar. Então é isso que eu digo, a gente precisa na hora de receber um ataque, a gente sabe quando o ataque energético chega, às vezes é uma forma de pensamento, às vezes a gente quer brigar com a pessoa, um sentimento ruim, quando a gente chega às vezes num hotel que chega aquele quarto que você sabe que tem uma energia, então você começa a vibrar. Então eu sou luz, eu sou paz, eu sou gratidão, você vai falando coisas positivas, eu sou amor, eu sou perdão. As pessoas que não conseguem perdoar, às vezes, no passado, ela começa a verbalizar o poder do eu sou e coloca coisas positivas na frente. E eu digo a vocês, a sua vida vai mudar. É impressionante. Então, o poder do eu sou, se você não sabe fazer uma oração, coloque uma palavra de poder na frente do eu sou, que já é oração manifestada. É o poder de Deus aqui na Terra. Maravilha.
Tá, existe um entendimento de que o eu sou seria o próprio nome de Deus, então, também. Sim, existe sim. O poder de Deus. Deus, quando se manifestou, segundo as escrituras da Bíblia, e que foi perguntado quem era, ele disse, eu sou, o eu sou, eu sou o eu sou. Então, quando você chama eu sou, você está invocando o poder de Deus manifestado. Independentemente de crença, do que você acredita, se você falar, você se conecta. É como o Monte São Michel. Você começa a falar eu sou, eu sou, eu sou, com palavras positivas, você vai manifestar muita coisa boa na sua vida. E muita gente que está assistindo aqui vai depois mandar para mim esse depoimento de que aconteceu isso. E falando em pessoas do passado, ligações, existe um divórcio energético que as pessoas estão fazendo aqui, que foi o Pai Damião que me ensinou, inclusive. E no último dia de fechar o livro, eu consegui colocar que é uma liberação de pessoas que nós tivemos, que às vezes não tem mais ligação e que elas pensam e às vezes injetam energias negativas em nós. Então, quando a gente faz esse divórcio energético, pode ser até alguém de vida passada, algum voto que a gente fez lá atrás com pessoas de juras, de amor eterno, de pobreza. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando a gente faz esse divórcio energético, a gente rompe esses negativos elos com essa pessoa que ainda existe no plano astral. Às vezes é aquele obsessor, que às vezes foi algum amigo nosso de vidas passadas e que não é mais tão amigo e que não se conforma com a nossa caminhada, não conseguiu reencarnar ainda por algum movimento de rancor, de ódio, e a gente precisa fazer esse rompimento desse divórcio energético. E Tá. tem alguma fórmula? Aqui tem no livro, tem. Legal fazer. Né? É, Vamos fazer, as pessoas estão assistindo. Claro. Vamos. Pronto. Isso é bem Eu legal. vou pegar aqui e pedir licença. Então, a ideia, enquanto o Fábio vai procurando, é assim: se você tem um ex-marido, ex-amigo, um desafeto. Um desafio. ex-sócio, alguma coisa assim, aí você já há uma pessoa que você não quer que pense em você. Vamos rezar muito aqui. É uma limpeza, eu coloco aqui, é uma limpeza energética muito profunda. Agora você faz por 7 dias, esse programa vai ficar gravado. Todo dia você vai lá e volta e você vai fazer. Perfeito. E eu gosto sempre, quando faço um exercício desse, que você coloque seu nome. Então você que está assistindo agora, coloque seu nome aqui abaixo. Nome, sobrenome, não precisa colocar o nome todo, data de nascimento. Só para você conectar com essa força do divórcio energético e dizer o sim, né? Que a gente precisa dizer o sim, que eu preciso romper. É como aquela limpeza que a gente faz dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que tem aqui no livro, e outras que tem, mas você precisa colocar seu nome. Então, coloque seu nome. Vamos fazer, então, essa limpeza. Você vai, nesse momento, respirar bem tranquilamente. Respire. Esqueça aparelhos. Nesse momento, só feche os olhos se puder. Coloque os 2 pés no chão, as 2 mãos também livres. Vai respirando, soltando. Respirando, soltando, e você agora vai visualizar um tubo de luz azul girando ao seu redor, invocando já essa força do Arcanjo Miguel para blindar. Essa luz, ela vai girando devagar, como se fosse um vórtice ao redor do seu corpo, e vai crescendo esse movimento, e vai acelerando. Na maior potência, você vai visualizar girando na maior força que você possa sentir desse raio azul à sua volta. E numa explosão vai ficar todo azul o seu ambiente, trazendo a força das espadas erguidas da legião do Arcanjo Miguel para cortar, para dissolver, para eliminar todo e qualquer negativo elo com qualquer pessoa dessa dimensão, de outra dimensão, desse mundo, de outro mundo, dessa vida, de outra vida, soltando agora e liberando. Em nome da iluminação celestial, em nome do Arcanjo Samuel, decreto neste momento o divórcio energético com todos aqueles que estejam te aprisionando em atos, palavras, pensamentos. Decreto neste momento e entrego na erraticidade das formas devolvidas em partículas de consciência e quebro todas e quaisquer influências negativas, provocações ou assédios que estejam direcionados à sua pessoa. Decreto nesse momento a ativação do divórcio energético, ressoando a paz interior no seu ser
e a proteção do fechamento de todos os seus corpos energéticos. Assim seja, e em nome do poderoso Arcanjo Miguel, com as espadas erguidas, esses negativos elos não te acompanharão mais, porque assim você decreta neste momento. Nesse momento você vai respirando tranquilamente, soltando os pensamentos, abrindo seus olhos, movimentando, e você vai fazer 7 dias seguidos. É um movimento de 5 minutos, você pode fazer todas as noites, e você vai ver a diferença. Muitas pessoas, inclusive, que fizeram já, que tinham ligações até com ex-namorados e não conseguiam desbloquear energeticamente, porque eu acredito que ele ficava pensando e ela não conseguia se envolver com outras pessoas, que já me mandou 2 meses, 3 meses depois, totalmente outra pessoa, livre de qualquer amarra. Então a gente precisa decretar, fazer e acreditar, porque esses decretos são muito poderosos. Esse foi o pai Damião que passou. Porque o arcanjo Samuel? Arcanjo Samuel é o arcanjo do amor. Ele é o arcanjo da mestra Rovena da terça-feira. Nós temos o raio azul, o raio dourado e o raio rosa. Esses 3 raios formam a chama trina. Então, quando você coloca o arcanjo Miguel, juntamente com o arcanjo Samuel, você invoca a chama trina e você corta todos os negativos elos. É muito forte, poderoso. Muito bom. Então repitam, vai ficar gravado aí. Quem quiser sempre volta nesse episódio. Faz. Todo mundo tem alguém que energeticamente está ligado. Pode ser ex aquilo, qualquer coisa. Ou uma pessoa que vem na tua cabeça e fala, que até é um isso, chefe, né? Eu já tive um chefe uma vez que ele era muito perverso. Eu fazia as coisas, ele rasgava e foi muito forte. Eu passei no concurso da universidade com 18 anos, fui trabalhar e meu primeiro emprego, e tudo que eu fazia ele rasgava. E aí eu fui entregar meu emprego. Eu fui lá na universidade e a mulher que trabalhava no RH, ela disse que já tinha trabalhado com ele, que ele tinha essa característica também, e me lotou em outro departamento, e foi bem legal isso. Às vezes as forças que a gente pensa que são, né, para nos destruir, não. Elas trazem um benefício para nós, porque eu fui trabalhar num lugar maravilhoso depois. Então são pessoas que às vezes a gente cria um trauma. Então, ao ponto de você querer entregar um emprego, mudar de emprego, de profissão. Então, você faz esse divórcio energético para se libertar dessa energia dessa pessoa. Muito legal. Eu queria ver o seu baralho ali de Eu Sou, que eu gosto muito aqui. Vamos lá olhar. Então, o Eu Sou, o que eu sou. É isso. Eu sou o Eu Sou. Deus falou isso, não é? Falou. Deus falou isso. Eu sou o Eu Sou. Está nas escrituras sagradas. Olha que interessante. Então, afirmações positivas do Eu Sou, que é conexão direto com a fonte, é isso? Isso. Tá, como é que funciona aqui? Qual que é a ideia desse... Então, você quer um deck de... Você considera o quê? Isso, são 70 cartas. Todo dia você tira uma para trabalhar um determinado ponto da sua vida. Pode ser a prosperidade, pode ser o amor, pode ser um campo que você está precisando vibrar para o equilíbrio. Então você escolhe Tá, então... e você repete de 7 a 21 vezes. Quando você tira, não agora, mas quando de 7 a 21 vezes. Isso, tá bom, dia. mas eu vou tirar para audiência então, Guru, não é uma boa ideia? Perfeito. Eu vou tirar um para audiência e o Guru vai tirar outro depois. Tá, maravilha. Tá, então, o que sair aqui é o que as pessoas que estão assistindo estão precisando exatamente realinhar e reposicionar no propósito de vida. Então vamos lá, vou tirar aqui para vocês, em audiência. Amada família, querido Guru. É isso aí. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu vou tirar essa carta aqui do meio. Vamos ver. Então, eu sou para vocês. Eu sou a força que supera todos os desafios para crescer e prosperar. Eu sou a força que supera todos os desafios para crescer e prosperar. Eu sou a força que supera todos os desafios para crescer e prosperar. Então essa mensagem foi para você que está aí assistindo em casa. Vamos lá, agora o Guru vai tirar um. Eu vou embaralhar aqui. Eu estou embaralhando igual carta de tarô. O deck do Eu Sou, é muito legal. E ele é pocket, você pode levar ele para qualquer lugar, ó. Cabe na minha mão aqui, ó. Tá vendo? Tó. Agora você vai tirar um para audiência, Guru. Aqui. Tirei um aqui, ó. Vamos lá.
Eu sou saudável e mantenho a doença afastado da minha vida. Eu sou saudável e mantenho a doença afastado da minha vida. Ó, é isso aí. Então é sempre legal. Acorda, pega um, vai dormir, pega outro, vai tirando na sorte ali. É muito interessante esse produto aqui. Muito legal. Você tem também aqui, você fala também de ervas de conexão Sim. e também de músicas. Sim. Conta pra gente isso. Então, eu como tenho um livro de ervas e benzimentos, né, não poderia deixar de colocar aqui ervas que conectam com os anjos, com os arcanjos, principalmente antes de dormir. Algumas pessoas têm vontade de se conectar com essa força mais angelical. Então aqui eu ensino algumas ervas como anis estrelado, que está associada diretamente, principalmente ao chakra coronário. Você faz um chá, tem alecrim, tem o boldo que você pode colocar também. Essas ervas, tapete de Oxalá, você pode ferver se for seca, coloca 2 litros, ferve, depois toma seu banho de higiene, despeja sobre a cabeça, porque são ervas de conexão com os anjos, com os arcanjos. Então, anis estrelado, se você tiver, ou boldo, manjericão, alecrim, uma dessas 4, acredito que você vai encontrar, para começar a se conectar e a fazer a sua abordagem com o seu anjo da guarda, quem vai aparecer dentro dessa energia dos mestres ascensionados também, para se conectar, porque muitas vezes a pessoa tem um mentor espiritual, quer saber e não consegue porque precisa de uma conexão por meio das ervas, dos cristais. A ametista, por exemplo, que é um cristal associado com o sétimo que é o Mestre Saint-Germain. Mestre Saint-Germain, ele vem para transmutar, é o 7º raio da chama violeta. Então você coloca ali do lado da sua cama e vai trabalhar por meio dos sonhos. Você vai conseguir identificar melhor seus sonhos e se conectar com seus mentores por meio dessa transmutação. E você falou também da música. Ou então, mantras. as músicas, por exemplo, de 528 Hz acima, 999 Hz, 1111 Hz, são músicas que você deixa na sua casa e vão alinhar com os arcanjos, com os anjos. E aqui eu coloco também uma playlist. Esse livro está cheio de QR Code e tem um deles que vai direcionar você para uma playlist do Spotify, que é o Poder do Arcanjo Miguel. Tem essa capa aqui e lá tem as músicas clássicas dos 7 raios. Então você vai se conectando, fazendo suas meditações, e essas músicas com oitavas mais acima vão te elevar e às vezes afastar aquele sentimento que você tem de melancolia, depressão, tristeza. Você coloca essas músicas 1 hora por dia e você vai começar a se conectar, principalmente com seus anjos e seus arcanjos e outros mentores espirituais que se aproximam. Principalmente, eu comecei assim, há 25 anos eu pegava uma taça e colocava na minha frente, uma taça como essa, e ficava olhando 10 minutos, todo dia, limpando meus pensamentos, e depois fui intuído a colocar um cristal dentro, né? Eu coloquei um cristal e coloquei um altar, montei meu altar e ficava essa taça. Então sempre que eu chegava em casa que tinha um problema para resolver, eu ficava 10 minutos e conseguia até enxergar a situação como um oráculo. Então você tem esses mecanismos que você pode começar a fazer para desenvolver, para expandir a sua consciência, a sua intuição e a sua conexão com os anjos, arcanjos e outros mentores que você tem afinidade espiritual e energética. Maravilhoso. Muito bom. Deixa eu dar um recado aqui muito importante. A novidade, Despertar da Abundância. Tem nesse QR Code aqui, tem no link da descrição, é o primeiro. Eu vou falar para vocês, é grátis, é absolutamente grátis. Então, já vai clicando. Sabe por quê? Você às vezes está fazendo tudo certo e não está vendo os resultados na sua vida. Não é assim que às vezes você se sente? Eu também já me senti assim. Então, para você que é seguidor do Paranormal, é só para você. Isso tinha um custo, mas se você clicar aqui no QR Code ou no link da descrição, vai ser absolutamente grátis. Por isso que você tem que usar os links do Paranormal. Você vai ter um workshop com a Márcia Luz, inédito, para você trazer essa abundância do despertar na sua vida, para melhorar a parte financeira, que eu sei que tá difícil. Você vai no supermercado e fica, ai meu Deus, como tá caro, o gás tá caro, a escola tá cara do meu filho, etc, etc. Vamos despertar. Então é uma oportunidade única que só aqui para o pessoal do Paranormal ela liberou. Se você entrar nesse link, você vai fazer essas aulas ou workshops, como queira,
absolutamente grátis. Então vai lá, é um cadastro mínimo, tem o telefone, o nome e você vai receber já essas aulas incríveis que a gente super acredita mesmo da Márcia Luz, absolutamente grátis para você melhorar de vida. Então é dica do guru. Vai ficar aqui em cima também durante a entrevista para você não perder essa oportunidade absolutamente grátis. Maravilhoso, hein, Guru? Gostei muito. As pessoas adoram coisas grátis e poderosas. Eu já vou me escanear aqui, é grátis mesmo. Vamos lá, eu tô vendo aqui o seu livro, você tá... Tô batendo uma página aqui de cânticos angelicais. Aí tem vários aqui. O que seria isso aqui? Eu tô vendo aqui, por exemplo, é onde houver trevas, que haja luz, onde houver tristeza, que haja luz. Que são cânticos de origem celestial? Como é que funciona Que isso? página que tá? Na 18, Na tá logo no 18. prefácio aqui. Logo no comecinho. Tem várias coisas interessantes, né? Eu sou a potência divina em ação no ser. Eu sou o raio da chama branca que atravessa a escuridão. Eu sou o poder e o caminho. Eu sou as possibilidades. Eu sou a existência do fim, do início e do fim. Eu sou o infinito da existência fractal. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o poder da misericórdia disponível para a humanidade. Eu sou o poder que rompe a dúvida. Não é isso? Não achou aí? Tá aqui, ó. É 18. Não é isso? Ah, é o prefácio, sim. É? Sim. O que é isso aqui exatamente? Então, foi Tiago que recebeu esse prefácio aqui para página 18. Mestre Isso. Jesus, canalização de Tiago Avelino. Foi, ele coloca aqui. Ah, É bem interessante. Ele luz azul para guiar a caminhada, luz azul para acalmar as mentes, luz azul para expandir o dínamos consciencial, luz azul para unir-se ao todo dentro da unicidade que é Deus, em um só pulsar de inteligência suprema para tudo que há manifestado. E aí ele fala com o poder do eu sou a potência divina em ação no ser, eu sou o raio da chama branca que atravessa a escuridão, eu sou o poder e o caminho, eu sou as possibilidades. Isso é um mantra mesmo que a gente precisa fazer, ele passou. aham. E ele coloca, amado fractal, espalhe luz e desperte a essência do ser a todos os que receberem esse bálsamo da potência máxima da chama azul, manifestado em palavras do Arcanjo Miguel. Foi o prefácio de Tiago. Muito legal. Isso aqui foi canalizado por ele. Foi o Tiago que fez, Não, achei com bem... a força crística aqui do mestre. Não, é fantástico isso aqui. Achei bem legal. Logo no comecinho do livro, né? Isso. E eu também recebi essa canalização aqui na introdução que eu coloco e que ele dá alguns alertas aqui, o que me passou. Ele diz que o equilíbrio planetário está ameaçado por forças que evocam mal em cada ser humano para a autodestruição, mas nada pode estar perdido se os humildes de coração voltarem seus pensamentos para a verdadeira fé pregada e destinada ao bem, que a fé que ele fala é a fé, o bem, a coletividade, o altruísmo, a solidariedade. E ele fala também que o ápice de tudo isso é a sabedoria do olhar para o outro nessas condições e não despertar ódios adormecidos, prezando por vítimas infinitas. Ele fala muito aqui na canalização que a gente não pode mais gerar esse ódio, essa raiva que a gente traz, porque a libertação do planeta é quando a gente sentir mesmo o amor, vibrar nesse chakra. Porque o que acontece com o chakra cardíaco? Ele precisa equilibrar os chakras superiores com os chakras inferiores. A gente ainda vibra muito no chakra básico, umbilical e plexo, mas a gente precisa subir esse chakra. E esse chakra cardíaco precisa ser desbloqueado mesmo com a força do amor, com a força do perdão, para que a gente possa viver num lugar de paz. A gente ainda tem muita dificuldade, não é? Ah, com certeza, né? São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora. Tem São Miguel acima, São Miguel... Tem isso, deve ter aqui no livro, Tem né? também essas orações. É muito legal essa eu já ouvi várias vezes, né? Isso mesmo, tem aqui na parte das orações, diversas orações que você pode se conectar, que decreto de proteção, o manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel e das 7 direções do Arcanjo Miguel. Poxa, Então, vamos escolher algumas então pra gente fazer, vai uma ou duas, não é, Vamos. Guru? O que você acha? E- Acho maravilhoso. E Essa do São Miguel acima, se você achar... sim, O São Miguel, ele tá ligado com que raio que você falou já? com o raio azul, com o primeiro O raio. primeiro raio, né? Então tem músicas aqui que se descreve, né? Tem. Pro segundo raio, pro terceiro raio. E são todas músicas
clássicas aqui, pelo que eu tô vendo. Beethoven, Liszt, Schubert, Verdi, Grieg. Nossa, Grieg é bem legal. É difícil achar coisas. Isso. Depois vocês somam a data de nascimento para saber qual o raio de vocês, para falar um pouco também. Quem é de casa também. Vamos só fazer somar. isso. Faça. Vamos fazer isso agora? Some Vamos todos. somar os nossos raios. Sim. Vamos fazer. E aí eu faço meu, direcionado guru. para vocês. Tá, então faz aí a oração, você achou? Achei a oração. Legal. Vamos Aí fazer a eu- oração enquanto a gente soma o raio. Tá. É só botar a idade e somar os números, não é isso? Isso. Eu sou de 1982. E o dia e o mês também. O dia e o mês, soma tudo. Pronto, soma um por um e tem que dar de 1 a 9 e você me diz. Reduz até o número só. Como que faz essa conta agora? Isso, Eu aí não 1 é 9, 10, 18, 20, 21, 23, 25, 27. Ah, tá, você vai... Tá, pera. 27 que dá 9 e você é o segundo raio igual a mim. Tá, 9 é menos 9 7, porque a gente passa 7, depois Isso. volta Isso. 1 e 2. Isso. Ah, tá. Então, basicamente é o seguinte, você vai somar todos os números. Então, por exemplo, 1982. Então, Isso. 9 mais 1 mais 2, mais 8. Depois mais 12, que é o mês, não é? Depois mais 22. Daí vai dar, nesse caso, somando tudo, vai Deu dar 9. 27, é isso? Isso, que deu 9. Que daí você soma de novo o 2 2 mais 7, com 9. 7, vai 9. dar 9. E daí você reduz para 7. Então Isso. até 7, depois você começa a contagem de baixo para cima de novo. Isso. Fica... Eu explico aqui, né? 2. O passo a passo aqui no livro. Tá, não, perfeito. Uhum. Então meu raio é o raio número 2. Número 2. Que O é raio dos o professores, é o raio da Dourado. do O dourado. mestre Kutume. Tem ligação com o Francisco de Assis, que foi mestre desse raio também. Qual que é o do guru? Vamos lá. Eu tenho que fazer a conta aqui, eu não Qual fiz. você- 1982, mês 2 e é 15. 15. Então é 1 mais 9 Mais mais 8, 8 mais 2 mais 2. 2 mais 1 mais 5. É isso? Isso. Dá 28. Então 2 mais 2 dá 10. Então é raio Primeiro ter- raio. É o primeiro ou o terceiro? Primeiro. Não, quando chegar a partir de 10, reduz para 1 mais 0, 1. Então, Se fosse 11, 1 mais 1, 2. Ele Então é o primeiro o raio, raio do Arcanjo São Miguel. É isso mesmo. Ah, entendi. Por Ah, isso que essa tá. ligação, assim, tão incrível aqui com... Já sabe, né? Então eu vou fazer uma oração aqui de proteção, aquela que você pediu. Mas eu tenho também a da geometria sagrada, do Arcanjo Miguel da Espada, que eu posso fazer, Tá. que é de proteção para as pessoas aqui. Ótimo, vamos fazer aqui as orações então, que vai ser Vamos, muito então. bom. Sempre bom, né? Posso fazer? Claro. Vamos lá. Então vamos lá. Nesse momento, vamos fazer aqui com a geometria sagrada. Você vai visualizar a espada azul do Arcanjo Miguel. É outra ativação que a gente faz, é uma limpeza da casa. Visualize nesse momento a espada erguida do Arcanjo Miguel com a força da luz azul, vibrando em cada cômodo da sua casa enquanto eu vou fazer essa oração. Eu ativo a força espiritual da espada do Arcanjo Miguel em sua potência máxima e manifestada em todos os seus corpos. Arcanjo Miguel, em nome da divina presença eu sou e da chama trina em seu coração, eu invoco a sua espada de luz. Eu sou luz, eu sou luz. Arcanjo Miguel e legiões de luz, seccionai, seccionai, seccionai aqui agora toda e qualquer energia negativa presente neste ambiente. Que a sua espada de luz purifique e limpe este ambiente, deixando-nos livres para realizar nosso propósito divino com paz, harmonia e tranquilidade. Neste momento eu permito que a espada azul corte e seccione todas as memórias armazenadas que possam estar conectando com processos obsessivos, mandingas, pragas, mal-olhado, maldições hereditárias, entrantes negativos, íncubos e súcubos. Que a espada do Arcanjo Miguel remova chips negativos e qualquer programação que não seja para nossa evolução planetária e desprograme pactos de poder, de escassez, de amor eterno, de celibato, de morte, quaisquer pactos feitos nesta e em outra vida, nesta e em outra dimensão. Que nesse momento a espada de luz azul do Arcanjo Miguel limpe os miasmas e fluidos deletérios de energia invertida que estejam rondando a nossa existência e restabeleça a ordem divina e a fluidez energética na nossa vida. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder,
afastai de nós tudo que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel abaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou teu amor que me protege aqui e agora. Assim seja, coloque aqui abaixo, assim seja, e decrete que o Arcanjo Miguel limpe da sua vida tudo aquilo que você não merece, que não precisa mais, porque você nasceu para ser feliz e não desista de você. Perfeito, é isso aí. Oração poderosíssima, né? De São Miguel acima. É muito interessante, né? Tinha mais uma ou não? Orações? Vamos fazer. Quer mais? Vamos. Vamos que as oração. pessoas amam. Eu tô até vendo o chat aqui, as pessoas estão impactadas. Tem uma que foi recebida até por Tiago, foi do Arcanjo Metatron, que é muito forte, que é a chave de união. Ele traz aqui para a gente unir todos os povos e acabar com as guerras. Então vamos fazer essa oração, invocando a poderosa força do Arcanjo Metatron. Coloque seu nome e vamos unidos. Pelo símbolo divino, pela união dos mundos, pela essência dos saberes, declaro aberto o portal da chama una neste momento, seguindo no túnel iluminativo da nossa consciência, ativada em dimensão garantidora do acesso ao Logos e seus ensinamentos. Clamo pela força da chama dourada que abre os caminhos, quebra barreiras e reconstrói o que há manifestado em mim na união dos eus em sintonia com este clamor agora. Na giratória da flor de lis, seguro a espada da sabedoria dos antigos e me movo aos círculos de consagração plantados e ativados agora. O poder da existência e a chama do equilíbrio consagrado em mim são bastões iluminativos que abrem os corpos utilizados. Chama ardente e pura da consciência de Ursa Maior, derramai o bálsamo das ferramentas necessárias para seguir em paz e segurança. Chama iluminativa de Ursa Menor, plantai o meu coração a compaixão e o poder da união manifestado pelo acreditar, pela confiança e presença. Raios de luz e clarão que ampara as consciências, dignais o despertar. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Estou satisfeito e em paz com a frequência dourada que está presente em mim. Eu sou gratidão, eu sou gratidão, eu sou gratidão. Foi canalizado por ele e é muito forte. Você veja que ele traz a força do eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. É muito poderosa. E está dentro da geometria sagrada mesmo, esse movimento, né, do Metatron, que é o cubo de Metatron também, cubo de Metatron. Uhum. Mas essa já é um mantra, né, uma oração com essa força da geometria Isso, com sagrada? a força da geometria sagrada. Eu trouxe aqui nesse capítulo que eu falo da geometria sagrada, eu falo da flor da vida, verso capis, árvore da vida, flor da vida, os sólidos platônicos também, a semente. E cada geometria dessa, principalmente com energias circulares, elas trazem para nós o equilíbrio das forças universais para a nossa vida e a prosperidade. Perceba que quando a gente faz meditação, segue mandalas circulares. E aqui tem até uma geometria aqui atrás de vocês também. Tem, né? é maravilhosa. Então essas geometrias, elas trazem a força da flor da vida e da árvore da vida, que é a nossa ancestralidade presente em nós e que precisa ser ativada. A geometria sagrada, ela precisa ser ativada, assim como a Merkaba. Quando a gente tem algum ataque energético espiritual, você visualiza você dentro desse veículo de luz, que é a Merkaba. E essa Merkaba também tem estrela de Davi, tem uma conexão, que são 2 triângulos invertidos. Tudo isso faz parte da geometria sagrada, que é muito bom a gente ler. E quando a gente lê a geometria sagrada, a gente se conecta com a nossa ancestralidade. E o melhor começa a despertar na nossa vida. Como que a gente lê exatamente uma geometria sagrada? Você visualiza e você invoca a força. Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Cada geometria sagrada está associado a um anjo, a um arcanjo, a uma entidade angelical, celestial ou não? Geralmente está associada a todo comando. O comando é egrégora angelical. Aham. A geometria sagrada. Isso. Inclusive os sólidos platônicos. São os sólidos platônicos que estão associados aos 4 elementos. Ao poder do ar, da terra, do fogo. Eu coloco até aqui, nessa parte. Os sólidos platônicos, acho que é só para explicar, seria um conceito geométrico que foi desenvolvido primeiramente por Platão. Exatamente. Lá na antiga... 205. 205, pronto. Aqui, mostra aí. Por exemplo, o tetaedro é o fogo, hexaedro a terra, octaedro o ar,
dodecaedro, éter, icosaedro, água, e cada um desses você pode fazer a meditação. Inclusive vende, né, em forma de cristais com esses formatos, e a gente pode fazer a meditação na sua casa, colocar na TV, em um telão, um grupo meditando. Quando você quer invocar o elemento da água, você coloca aquela determinada geometria e você se associa a esse elemento, como também ao éter. Quando o Fábio fala de imaginar o seu corpo na Merkaba, é exatamente esse aqui, né? É como se fosse aquela estrela, né? Só que tridimensionalmente falando. Exatamente, eu faço muito isso. Quando eu chego num lugar que eu não conheço, multidão, para não receber nenhuma carga, nada, eu já visualizo dentro como está aí mesmo, da Merkaba. E aí eu explico como você fazer essa conexão. Aqui o cubo de Metatron também, que está aqui atrás de mim, né? Uhum. Também, ele fica atrás sempre. É, Uma geometria sagrada. Então é interessante, né, Fábio, de a gente perceber como tudo está interligado, né? E eu acho curioso que as pessoas querem separar. Não, esse aqui é dessa igreja, esse aqui é do espiritismo. Tudo está a favor de um bem maior, não é uma coisa bem mais legal? Assim, eu acredito nisso, pelo menos. isso, por isso que eu gosto do universalismo, porque você pode pegar um pouco de cada e você, quando junta tudo, você percebe que todo mundo está falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, né? Mas, por exemplo, a Flor da Vida, que lá do Templo de Ábidos, a gente foi para o Egito e em vários lugares do planeta tem a mesma Flor da Vida desenhada em pedras por povos lá atrás que não tinham conexão uns com os outros. Então, é uma coisa que está muito mais acima do que a gente pensa. E tem uma conexão também com ufológica. Também tem uma conexão ufológica. Veja que até a Flor da Vida. A Flor da Vida. Eu falei aqui na oração do Metatron, no decreto, na oração não, no decreto, e você veja que ele falou Ursa maior, Ursa menor. Então, eles trazem conexões nas canalizações, como o Serafis Bey também aqui tem canalizações de Serafis Bey, que ele foi a Menofis III lá na época, no Egito, que fundou o templo de Karnak, ele que está relacionado também ao templo de Luxor, que eu já fui também com o Tiago lá. E, inclusive, foi lá na pirâmide de Saqqara, no Egito, que Tiago recebeu a canalização do divino aterramento. Ele passou 2 horas em transe e, quando ele voltou, ele já foi escrevendo o livro todo do divino aterramento. As conexões, foi a partir daí que o mestre Ashima começou a trabalhar com Água Jeruanda. Ashima, ele está em Orion, né, e tem ligação com Betelgeuse, a estrela vermelha, e eles passam exatamente a conexão, a numeração do local exato que eles estão. Então, quando a gente começa a movimentar a energia de Metatron, de Arcanjo Miguel, a gente também começa a acessar outros campos do universo, além do planeta Terra. E se conectar com a nossa essência, que é universal, não é só planetária. Muito incrível. O que você acha, meu querido Fábio, que foi o que te tocou para escrever esse livro? Assim, o que deu aquela chave assim que você falou? Porque você tá o livro de Benzimentos, que é um best-seller, tal. Por quê? Que aconteceu alguma coisa, algum fato ou não? Você já vinha com essa intenção assim? Faz muitos anos ou aconteceu alguma coisa? Foram essas ativações que nós começamos a fazer em alguns lugares planetários que começaram a chegar. E principalmente no Água Jeruanda, com 3 anos que a gente tinha de casa de Umbanda, Pretos Velhos, Caboclos, chegou o Serafis Bey. E Serafis Bey criou uma determinação lá para a gente criar a Casa de Pedra, que o nome é até Luxor também. Do lado de fora a gente revestiu as paredes de quartzo rosa, o lugar que seria o auditório onde tem as curas, e no hospital espiritual, quartzo verde. E a partir de então ele passou diversas regras que estavam muito ligadas com os mestres ascensionados, diante do estudo. O que eu encontrei de mais semelhante foi o estudo dos mestres ascensionados. E lá nas salas de cura, cada marca tem um mestre ascensionado. Então tem a sala do Arcanjo Miguel, mestra Rovena, mestre Serafis Bey, tem Rafael, Mãe Maria, Palas Atena, a deusa da verdade. Então eu comecei a canalizar e a receber. E dentro dessa energia, o Arcanjo Miguel, ele, como eu falei no início, ele perpassa todos os raios. Ele é o grande comandante que coloca em ordem a casa e ele é o patrono do Água Jeruanda. Nós temos uma atenção especial ao Arcanjo Miguel no Água Jeruanda, e é tanto que eu faço conselho kármico, tem os encontros do Arcanjo Miguel, e dentro desses encontros as coisas começaram a aparecer. Os cristais, as ervas, a geometria sagrada começou a aparecer, conselho kármico,
as dimensões que a gente começou a perceber, eu falo aqui dimensões, terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão, e as projeções astrais e os sonhos. Então, a gente começou a fazer curso com Gilda Moura aqui em São Paulo, vinha todo mês, para entender esse fenômeno ufológico, porque foi quando Serafis Bey chegou no Água Jaruanda que as coisas ufológicas começaram a surgir. Foi quando eu conheci Mônica, e aí Pai Benedito me disse que eu tinha que vir em São Paulo para conhecer Mônica de Medeiros. Eu nem conhecia, aí eu entrei e vi que tinha um encontro de ufologia avançada. Foi quando eu encontrei Mônica, conversei com Mônica, e aí daí veio Mônica, Wagner, Margarete, Gilda, e a gente formou essa equipe hoje, que a gente faz sempre parte, já há uns 10 anos que a gente anda juntos e trocando as ideias, porque às vezes o fenômeno não é espiritual, às vezes é ufológico, e a gente precisa transitar por esses dois mundos para entender. E muitas pessoas que começaram a aparecer no Água Jaruanda com manchas no corpo, então a gente precisou aprofundar. E dentro desse livro tem todo esse estudo que a gente precisa, dentro da geometria sagrada, como eu falei, dentro das afirmações positivas e dos decretos. Os decretos, aqui tem muitos decretos, Mestranada, canalizações, Serafis Bey, Saint-Germain, no final do livro, que foram canalizações direcionadas para aquilo que a gente precisava entender. Aqui tem uma de Metatron, que a gente passou uma semana lendo para entender, que é o Código da Nova Era. Ela tem várias páginas, está vendo aqui? Eu grifo e leio, releio, porque aqui tem a conexão de Metatron. Então, são palavras que eles escrevem e cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo. São códigos. E quando a gente faz essa leitura, a gente vai expandindo e vai entendendo muitas coisas e ligações de chaves do universo que a gente precisa abrir e fechar portas. É como eu digo, são os portais espirituais que a gente trabalha, e é bem completo. Então foi isso. E eu entrego aqui para vocês esse meu estudo e agradecer esse momento aqui também de suas perguntas, que são muito importantes para a gente trazer o conhecimento para as pessoas. Mas eu estou sempre aberto nas minhas redes sociais, pode mandar perguntas, às vezes a pessoa lê, não entendeu, eu explico, porque a gente está aqui para isso. Eu estou em nome do Arcanjo Miguel para explicar o máximo para as pessoas e para elas entenderem que o Arcanjo Miguel está na nossa vida, está dominando o planeta Terra, sim, como eu tenho contato com ele, e eu posso lhe dizer. E é muito forte. Mas as batalhas da vida continuam. Não pense que porque o Arcanjo Miguel vai chegar, que as coisas vão ficar. Não, você tem mais um guerreiro ali do seu lado e na certeza que vai dar certo. Eu não tenho dúvida nenhuma das coisas que eu empreendo, porque eu sei que eu tenho o Arcanjo Miguel. Incrível. Belíssima exposição, gostei, Guru. E eu tenho um depoimento para fazer, viu, de Marluís, que eu falei aqui. Ótimo. É verdade. Aqui, ó. Eu estava no Mystic Fé e Marluís estava lá com Suzy, Maria, vocês estavam lá, e ele foi lá no stand do Água Jaruanda e eu dei o livro de Ervas e Benzimentos, senti o chamado para dar um livro para ele. Fiz a dedicatória e na hora que ele segurou o livro, ele me chamou e segurou na minha mão esquerda. E ele materializou esse crucifixo aqui. Uau. Ele fez, o Tiago estava, a Fernanda, a Patrícia, as pessoas do Água Jaruanda. Quando ele fez isso que ele me deu, eu tive uma crise de choro assim, eu segurei, fiquei vermelho, porque eu sabia o que se tratava. Numa passagem de uma vida, que eu morei em Porto, eu era da Ordem dos Salesianos lá. Já fui até para... Em Portugal. Lá em Portugal. Porto, Portugal. E quando eu fui para lá, minha visão abriu, eu sabia andar, sabia como era a igreja, eu dizia, até brincava, essa igreja aí dentro vai ser assim, porque foi uma vida que eu fui muito feliz, e eles me mandaram para o Brasil, para Recife. E eu vim numa missão para Recife, e no meio do caminho, eu já tinha recebido isso, mediunicamente, o pai da minha me confirmou todo o traçado, eu tive peste, eu tive aquela doença, então eles me jogaram, jogaram no mar, ainda com vida, e eu tinha esse crucifixo, e a pessoa que me jogou segurou e puxou, claro, naquela época de ouro, né, mas era uma joia que eu usava a vida toda. E quando ele me mostrou exatamente desse jeito, eu fiquei muito emocionado, e Marluís, que eu sabia do que se tratava, e realmente na mesma hora eu senti e foi confirmado. Então eu tenho muita estima, e eu fui colocar até a corrente, e a menina disse assim, é uma joia de família, né? É uma joia de família. Então esse depoimento que eu estava falando aqui do Marluís, que ele trouxe para mim esse resgate de uma vida muito querida, ao ponto de, numa determinada fase da minha vida, todo mês eu ia para Recife. É como se eu não cheguei lá,
Mas nessa vida, todo mês eu pegava o carro, saía de Aracaju, ia para Recife. Cheguei a fazer concurso para procurador do município em Recife. Passei também, porque algo em Recife me chamava. E era esse não ter chegado, até que a espiritualidade me mostrou e me ensinou como eu poderia romper esse ciclo. Isso foi numa vida passada e é isso que acontece com a gente. Às vezes nessa vida a gente quer repetir o ciclo reencarnatório e, como eu falei, esse divórcio energético me ajuda também muito com relação a vidas passadas, pessoas, situações. E hoje eu estabeleci com o Tiago Avelino, né, o Água Jaruanda em Aracaju. Se não fosse ter ficado em Aracaju, não teria Água Jaruanda, não teria 30 livros escritos. Se eu fosse vivenciar a matéria como eu queria naquela época, se eu fosse embora para Recife, porque isso foi numa vida passada. Então ele trouxe para mim uma relíquia de uma vida e que eu trago esse depoimento aqui do querido Marluiz. Incrível, né? O Marlu sempre nos surpreendendo, não é isso, meu querido Sherminator? Fantástico. Com as materializações, né? O pessoal fica doido atrás disso aí. É muito legal. Deixa eu aproveitar aqui e dar um recadão da Humane Amor. Olha só que legal. É o mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. Ele faz isso há mais de 36 anos. Se você encomendar o seu mapa aqui, ó, tem pagamento facilitado, tem desconto, aproximadamente 3 horas de áudio para você decolar a sua vida. Eu fiz há 3 anos atrás e deu muito, muito certo. Então você conhece alguém, uma filha, uma prima, um marido, esposa, pô, a vida tá paradona, não sei o quê, faz um mapa astral. Um mapa astral é literalmente um mapa. Então você vai se guiar ali, né? Porque às vezes você fala, nossa, tô sentindo um cansaço, não sei o que eu faço da minha vida, é aquela coisa, né? Que a gente vê muito disso. O mapa astral me ajudou muito quando eu estava numa fase ruim e hoje eu estou aqui brilhando, feliz no paranormal, com a ajuda, claro, do mapa astral do Otávio Leal. E ele mesmo que faz, hein? Ele não terceiriza. Então, tá dada essa dica. Meu querido Alexandre Sherminator, você tem mais aquela pergunta fatal final? Tenho. Então vamos lá. Pergunta definitiva para esse programa aqui. Maravilha. Como as pessoas que estão em casa podem trazer o poder de Miguel Arcanjo para as suas vidas? É isso. Boa. Olha, o passo a passo eu estou entregando para vocês aqui no livro Poder do Arcanjo Miguel, mas façam os exercícios. Cada final de capítulo tem os exercícios. No meu canal do YouTube eu criei, por exemplo, a conexão Seu Segundo Raio. Eu tenho um vídeo de 10 minutos para você se conectar com o seu raio, fazendo os decretos e com a música-chave no fundo, porque cada raio tem a música-chave que direciona você para esse raio. No seu caso, primeiro raio, tem também, então, você se conectar com as cores, você é amarelo, você é azul. Então, por meio das cores, dos cristais, das velas, se você quiser acender uma vela amarela, quem gosta, a sua vela azul. Então, a gente começar a se conectar dessa forma, porque quando a gente cria o hábito, a gente começa a receber todas as instruções e as conexões. E esses decretos que tem aí canalizados. Eu tenho também aqui quando eu falo das dimensões da consciência humana, eu falo de como é difícil a gente estar na terceira dimensão, onde existe ainda doença, escassez. E aqui eu coloco 108 afirmações que você pode fazer com o uso do Japamala para conectar você com a lei da atração, para a gente limpar a nossa mente, porque a nossa mente, ela é quem nos dá e ela é quem nos tira. Então a gente precisa acreditar, são as afirmações positivas, são os decretos que nos conectam com essa força angelical, com a força de Arcanjo Miguel, para aquela finalidade que você quer, seja dentro do campo amoroso, da prosperidade, da paz, da saúde. Então você vai se conectando. Se você tem um problema de saúde, você vai se conectar com o Mestre Hilarion, Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Palas Atena, que são do 5º raio. Então, de que forma você vai se conectar? Por meio das cores, dos decretos, e tem tantas orações aqui, e por meio dos 7 raios. Muito legal. Eu tô vendo aqui, ó, ele tava falando, eu tava conferindo. O interessante desse livro é que ele tem vários QR Codes, então já facilita bem, né? Você vai escanear aqui, ó, o poder do Arcanjo Miguel com as músicas de conexão dos anjos e arcanjos e mestres dos 7 raios. Escaneou aqui com o celular, já vai lá, já faz o exercício, isso é muito prático, né? É muito legal, Isso. Modernidade. Fez a leitura e já senta, já deita e já faz a conexão. Tudo certo. Então,
QR Code foi inventado no Japão. Eu vi isso na internet, achei interessante. Para separar peças de carros, para as pessoas não errarem na hora da montagem. E hoje a gente usa o QR Code todo dia quase aí, é uma maravilha. Então, tecnologia, espiritualidade, tudo junto. Olha que beleza, maravilha. Então é isso, meu querido Terminator. É isso aí, ótimo episódio. Vamos nessa? Então, se você quiser deixar o teu arroba pro pessoal te seguir, você sempre vem aqui, sempre muito bem-vindo, é incrível, mas às vezes as pessoas que vão te conhecer pela primeira vez... Sim, no meu Instagram é fabio.dantasoficial, meu canal YouTube também, Fábio Dantas, lá tem todas essas conexões. Temos o Águas de Aruanda, se for difícil de achar também, TikTok, Instagram... YouTube, Águas de Aruanda, e os livros estão à venda na nossa loja virtual, que inclusive nós temos 5 projetos sociais que sustentamos com a venda desses livros da nossa loja, .aguasdearuanda.org.br, mas esses livros também estão na Amazon. Aproveita e compra o seu. As pessoas que estão comprando agora no lançamento estão recebendo com um card do Arcanjo Miguel e aquela oração que você disse, São Miguel acima, São Miguel abaixo, para colocar para um clássico, para colocar no seu altar. Então aproveite. Aí está em promoção na Amazon também, aproveite para comprar logo o seu na Amazon e receber em menos de uma semana. Show! O Amazon é incrível para entregar muito bem. Então aproveite tudo. Eu vou pedir assim só para o Gabriel colocar lá esse aqui, o Despertar da Abundância, rapidamente aqui, ó. É grátis. Pode se inscrever aqui, manda ver, compre o livro do Fábio Dantas, O Arcanjo Miguel, o poder do Arcanjo Miguel, ó, com uma asa dupla aqui, ó, se abrir, fica bonito. Tudo que o Águas de Aruanda faz é muito bem feito, ó, tá aqui, ó. Isso, e amanhã eu vou estar na Livraria Drummond, aqui na Consolação, São Paulo, com bate-papo e autógrafo. Vai lá, prestigia e tira todas as dúvidas comigo. Eu e Tiago estaremos juntos aqui. Na Drummond Livraria, que é Consolação ali. Qual que vai ser o dia exato que esse programa tá gravado? Pra gente... vai ser sábado. Então tá perfeito, você acertou. Esse programa vai entrar ao ar um dia depois da gravação. Vai então entrar no ar hoje, sexta-feira. A gente tá sexta aqui, então sábado. Sábado, 16 horas. Qual é a livraria? Drummond Livraria. Fica ali na Consolação, do lado da antiga livraria Cultura. Cultura. Então é bem famoso ali, a antiga Cultura. Todo mundo conhece que mora em São Paulo. Vão lá ver o pessoal do Águas de Aruanda e comprar esse livro maravilhoso e ganhar autógrafo, tirar dúvidas. É isso, estamos felizes, alegres. Aqui é grátis, manda ver. E aí, meu querido Terminator, vamos nessa? Vamos, ótimo. Então vamos nessa. Tudo isso acontece por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima. Se essa entrevista tocou seu coração, acendeu sua fé ou trouxe respostas que sua alma buscava, saiba que não foi por acaso. O universo te guiou até aqui porque há algo em você que deseja despertar, curar e florescer. Essa é a missão do Canal do Arcanjo Miguel. Levar luz, proteção, sabedoria e conexão espiritual para aqueles que sentem o chamado. Se você sentiu essa vibração, inscreva-se agora mesmo. Aqui você encontrará orações poderosas, mensagens divinas e conteúdos que fortalecem sua caminhada com os anjos. Ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem celestial. Comente abaixo o que mais te tocou nesta entrevista, pois sua experiência pode inspirar outras almas. E se essa jornada te ajudou, compartilhe com alguém que precisa de luz hoje. Você faz parte dessa família de luz. Que o Arcanjo Miguel esteja sempre ao seu lado, protegendo seus caminhos e fortalecendo sua fé. Até o próximo vídeo. Que a luz divina te acompanhe sempre.